O STF acaba de decidir um tema polêmico envolvendo o futuro dos servidores públicos e de quem presta concurso público. Foi analisada a constitucionalidade da extinção do chamado regime jurídico único. A emenda constitucional número 19 finalmente foi declarada constitucional. Será que você sabe o que significa isso? Quais são as consequências práticas? Será que vai acabar com o concurso público? E eu já te digo que não. Fique tranquilo. Continuaremos tendo concurso público. Mas houve uma flexibilização do regime jurídico de contratação dos servidores, como nós veremos ao longo deste vídeo. Aqui eu vou comentar o que aconteceu neste julgado, qual foi o entendimento firmado e ainda o histórico do processo. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber outros conteúdos de atualização jurisprudencial. Para entender esse julgamento, é preciso relembrar o texto originário do artigo 39 da Constituição Federal em seu caput. O artigo 39 estabelecia a obrigatoriedade do regime jurídico único. O regime dos servidores públicos deveria seguir uma única sistemática de direitos. Então, por exemplo, no plano federal, havia a Lei 8.112, que ainda existe, ainda se encontra em vigor. Essa norma, portanto, seria a única norma aplicável aos servidores públicos, por isso, regime jurídico único. Com a emenda constitucional número 19, através da reforma administrativa que foi promovida em 1998, mudou-se o texto do artigo 39 caput da Constituição Federal, exatamente com o objetivo de extinguir essa obrigatoriedade do regime jurídico único e, como consequência, flexibilizar o regime dos servidores públicos, possibilitando, por exemplo, a aplicação da CLT. Diante disso, o Partido dos Trabalhadores ajuizou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal. O fundamento básico discutido nessa ADI foi uma inconstitucionalidade formal no processo de aprovação da emenda constitucional número 19, na medida em que a Constituição Federal estabelece que emendas constitucionais devem ser aprovadas por 3/5 nas duas casas em 2 turnos. Ocorre que quando do processo de votação no segundo turno, houve uma mudança na ordem dos artigos. Então, o Partido dos Trabalhadores alegou um vício formal de inconstitucionalidade no processo legislativo. Em 2007, foi deferida uma cautelar para suspender o teor da emenda constitucional número 19. E dessa forma, houve o efeito repristinatório, ou seja, o retorno do texto originário. Dessa maneira, desde 2007, nós tínhamos de volta o texto originário do artigo 39 caput, com a obrigatoriedade do regime jurídico único em virtude dessa medida cautelar que havia sido deferida na ADI no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Com o passar do tempo, então, o tema foi se consolidando no âmbito do direito administrativo, tanto que, se você consultar hoje os livros de direito administrativo, você vai encontrar esse ensinamento da obrigatoriedade do regime jurídico único com base nessa medida cautelar que foi proferida na ADI. E muita gente esperava que essa cautelar também fosse confirmada no mérito, estabelecendo-se, portanto, a obrigatoriedade do regime jurídico de forma definitiva. No entanto, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão. Depois de muito tempo, em 2024, tivemos o julgamento de mérito dessa ADI. E o que foi que o STF decidiu neste caso? O Supremo entendeu que a mudança na ordem dos artigos entre os turnos de votação não constitui um vício formal a ponto de gerar a declaração de inconstitucionalidade da norma. Para o STF, o Poder Judiciário não deve intervir no processo legislativo quando não houver uma flagrante inconstitucionalidade. Ou seja, um mero vício formal, por exemplo, como alteração na ordem dos artigos, não deve gerar a declaração de inconstitucionalidade da norma. E por isso, o Supremo entendeu que a emenda constitucional número 19, que extinguiu a obrigatoriedade do regime jurídico único, é, portanto, constitucional. Tá, Marcílio, mas o que significa isso na prática? Isso significa, basicamente, que agora o poder público poderá fazer uma contratação por um outro regime jurídico que não aquele estabelecido em uma norma. Por exemplo, é possível contratar via CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Mas isso, cuidado, não retira a obrigatoriedade de concurso público, que está estabelecida no artigo 37, inciso 2 da Constituição. O concurso público é obrigatório tanto para servidor estatutário
como também para servidor seletista. O que muda nesse sentido, basicamente, é a possibilidade de utilização de um outro regime jurídico que não o regime estatutário. E isso tem uma consequência prática muito interessante, porque veja, na medida em que um servidor público é contratado por um regime seletista, ele não adquire, por exemplo, a chamada estabilidade, mas isso provavelmente será objeto de uma análise em futuros julgados do Supremo Tribunal Federal. Marcílio, eu estou prestando concurso público, o que acontece comigo? Bem, você vai continuar prestando concurso público, vai continuar estudando. Só que é possível que futuramente nós tenhamos aí algum concurso público para a seleção de servidores com um regime que não seja o estatutário. Olha, eu não acredito que isso venha acontecer de imediato, até porque nós temos leis que acabam estabelecendo esse regime estatutário como a regra geral. Então, nós temos a Lei 8.112 no âmbito da União, temos a lei no âmbito dos estados, que regula também esse regime estatutário, e muitos municípios também adotam. De imediato, eu acredito que haverá uma manutenção do regime estatutário na grande maioria das contratações. Porém, para o futuro e para algumas carreiras, eventualmente podemos ter a utilização de um outro regime jurídico que não o regime estatutário. Mas atenção, dois pontos merecem atenção. O primeiro é que o regime estatutário deve ser mantido para carreiras de Estado, como, por exemplo, procuradorias, defensoria pública, magistratura, que tem regime próprio, Ministério Público e assim por diante, porque essas carreiras são disciplinadas por legislação própria. Então, quem está fazendo concurso público para carreira jurídica provavelmente não vai ser afetado por essa decisão. Agora, carreira meio realmente pode ser afetada por esse tipo de decisão, como, por exemplo, uma carreira de analista, uma carreira de técnico, considerando a possibilidade de flexibilização do regime jurídico. E um segundo ponto a dizer é que essa decisão foi expressa ao afirmar que os seus efeitos não valem para os servidores públicos que ingressaram até então. Então, se você já é servidor público, você não vai ser afetado por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem é estatutário continua como estatutário no âmbito da atuação da administração pública. Mas é fato, essa decisão vai mudar muitos livros de direito administrativo, será objeto de cobrança nos próximos concursos públicos. E eu queria saber também qual é a sua opinião sobre o tema. Você concorda que essa decisão é um retrocesso ou pensa que essa decisão é um avanço no âmbito do regime jurídico administrativo? Não esqueça de deixar o seu like e comentar também aqui no nosso vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!